Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário e eu estou começando uma maratona literária de domingo. Hoje é dia 4 de julho, agora são 9h55, então vou começar essa maratona às 10 horas da manhã e vai ser uma maratona de 12 horas, portanto finaliza às 10 horas da noite. E o objetivo dessa maratona de hoje é aproveitar essa disponibilidade de tempo que eu tenho para poder avançar com as minhas leituras e também tenho como meta finalizar pelo menos um dos livros que eu vou mostrar aqui para vocês. E claro, eu não consegui concluir, mas pelo menos eu sei que eu vou ter esse tempo para me dedicar à leitura e eu sei que avançarei em cada uma delas. Então, para mim já vai ser ótimo começar o mês de junho já com uma maratona literária e isso me deixa mais animada com as minhas próximas leituras. Eu quero ler tanto livros de ficção como também livros de não ficção. Dentro dos livros de não ficção, eu quero diversificar nos assuntos, nas áreas do conhecimento, assim como eu também quero diversificar tanto com relação aos temas, aos assuntos, aos gêneros, com relação aos livros de ficção. Então eu quero ficar atenta a isso, né? Poder diversificar as áreas do conhecimento, os gêneros, os temas, os assuntos. E essas escolhas desses livros, elas estarão baseadas nos desafios que eu pretendo realizar aqui no canal, projetos, então estou animada, apesar da correria do dia a dia, mas ainda assim eu estou muito animada com as minhas leituras, com os projetos que eu quero desenvolver aqui no canal. Então, o mês de junho promete ser um excelente mês de leitura, mas vamos aos livros que eu separei para ler nessa maratona de 12 horas, nessa maratona de domingo. Bom, o livro que eu quero finalizar nessa maratona, vamos ver se eu consigo, é Viagem ao Centro da Terra. Eu estou com expectativa de que conseguirei finalizar essa leitura, porque é um livro curto, mas isso não quer dizer nada. Particularmente, eu não conheço a fundo a história, eu não conheço a escrita, mas a impressão que eu tenho é que, por ser um livro de aventura, vai ser uma leitura mais tranquila, só que por ser um clássico, pode ser que não seja bem assim. Então, para mim, vai ser uma experiência nova, mas eu ainda estou com essa expectativa de que eu vou finalizar essa leitura hoje. Não vou correr com a leitura, eu vou ler no meu ritmo. Não é minha intenção aqui sair atropelando a história. Vou ler conforme o meu ritmo, mas como eu falei, eu tenho hoje disponibilidade para me dedicar 100% aqui à minha leitura. E uma outra leitura que provavelmente eu não vá conseguir finalizar, até mesmo porque é um livro de não ficção, que é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Eu estou aqui na página 49, estou gostando muito dessa leitura, mas por ser um livro de não ficção, são muitas informações, são muitos dados, isso requer uma energia, então chega um determinado momento que eu preciso fazer pausas, e aí vai ser o momento, né, de intercalar aqui as leituras, quando eu precisar fazer essas pausas. Eu ainda estou no primeiro capítulo e eu percebo que o livro ele fornece muitos dados, também tem alguns aspectos históricos, então não é o tipo de livro que eu pretenda fazer a leitura corrida, apesar de ter uma linguagem acessível, uma linguagem fácil de entender, sem complicações, mas ainda assim são muitos dados, são muitas informações e eu gosto de prestar atenção e isso vai consumindo a minha concentração, a minha energia. Mas assim, estou adorando essa leitura. Então aqui o livro vai falar sobre burnout, então depois, conforme eu for avançando aqui na leitura, eu volto para conversar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, o que ele trata e a abordagem dele, como que ele vai abordar esse assunto. Mas estou achando até o momento que a leitura está valendo muito a pena. Bom, esses são os meus objetivos principais com a maratona de hoje, finalizar desafio, né? Finalizar Viagem ao Centro da Terra e avançar aqui com a leitura do livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Bom, e como é uma maratona de 12 horas, vou ficar com essas duas leituras para hoje. Então vou começar aqui as minhas leituras. Eu volto para a gente conversar um pouco sobre esses livros, volto também para fazer as atualizações, como que anda essa maratona de 12 horas por aqui. Então até mais. Tem uma breve pausa aqui, eu estou no segundo capítulo e eu já estou amando simplesmente porque é pura ciência, pura química e ele fala aqui sobre substâncias químicas, sobre mineralogia, sobre os nomes químicos, na verdade, da área específica da mineralogia, e eu estou amando toda essa questão científica que eu estou encontrando aqui nessa leitura. Isso para mim é apaixonante, isso só me dá vontade ainda mais de ler livros de ficção científica, porque eu sei que eu vou encontrar mais desses termos científicos que eu amo, e eu estou simplesmente já apaixonada por essa leitura no primeiro capítulo.
Tô lendo agora o segundo capítulo, né, que ele vai falar aqui sobre o gabinete, pelo menos assim, o começo tá falando sobre o gabinete, e ele já começou a falar que tem todo um reino mineral e fala nomes específicos. Isso é apaixonante. Gente, eu estou encantada por essa leitura só no começo. Espero que continue assim e só esse iniciozinho, assim, a leitura está sendo arrebatadora. Eu estou amando. E como é bom, né, quando a gente pega um livro assim, a gente já se encanta, já se apaixona no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, e isso, pelo menos assim, tem tudo para dar certo. Não é à toa que é um clássico da literatura e está valendo muito a pena fazer essa leitura. Então, daqui a pouco eu volto para comentar mais sobre as minhas experiências com Viagem ao Centro da Terra. E essa edição também é espetacular. Voltando aqui para atualizar vocês como que anda a minha leitura, agora 1h12 da tarde. Eu comecei às 10 horas, mas eu fiz algumas pausas. Eu estou na página 57, vou começar o capítulo 8. E eu estou cronometrando aqui a minha leitura. Então, até agora, eu li por 1h22, né? O tempo líquido até o capítulo 7. E eu parei para fazer essa atualização porque que o professor Otto Lindebrock e o sobrinho dele, né, que também é o assistente, eles vão começar a expedição, a viagem ao centro da Terra. E o capítulo 7, ele vai fechar esse momento. O sobrinho dele está resistente para essa viagem, tentou argumentar através de todas as teorias científicas o absurdo que é esse empreendimento, porque todas as teorias científicas provam que é uma viagem impossível. E o interessante é que o professor, ele argumenta com hipóteses e suposições também de que essas teorias, elas podem ser refutadas, porque na verdade ninguém na prática fez essa viagem, ninguém na prática sabe qual o estado do núcleo central da Terra. Então o professor, ele tem resposta para tudo e ele realmente vai argumentar com todas as teorias, com todas essas hipóteses, mencionando grandes cientistas e também grandes cientistas da área, geólogos. E é muito interessante porque ele é bem específico aqui nessa parte científica. Então ele vai descrever realmente detalhes sobre a formação da Terra, sobre a crosta terrestre, os materiais que são encontrados, as condições e o estado desses materiais, de metais, e também quais são as possibilidades de uma pessoa, de um cientista, conseguir fazer essa expedição. Então tem essa questão do progresso científico, da vaidade também do cientista, porque nunca ninguém fez essa expedição, então eles seriam os primeiros, em nome da ciência, a fazer essa descoberta e assim serem reconhecidos, renomados por esse empreendimento e também em nome da descoberta científica. E assim, eu estou achando muito interessante, eu gosto da maneira como o sobrinho, né, ele descreve toda a situação, como que é a personalidade também do professor. Por exemplo, aqui fala que ele era impaciente, ele era temível, excêntrico, mas só que ele não era uma pessoa ruim. Uma parte também que eu gostei aqui, que eu comentei um pouco anteriormente, né, no take anterior, os materiais científicos, as espécies químicas que eles vão nomeando, catalogando, rochas também, a parte de mineralogia, a parte geológica. E nessa primeira atualização também, uma outra parte que eu achei bem interessante, no momento em que ele está lendo um livro bem antigo e cai um pergaminho desse livro e ele encontra ali alguns caracteres que ele vai chamar de caracteres rúnicos, que é uma escrita antiga dos irlandeses. E aqui fala, né, que ela foi inventada pelo próprio Odin. E é interessante também porque aqui menciona essa parte da mitologia nórdica e aqui na nota de rodapé fala também quem foi Odin, e isso me lembra muito das séries que eu assisti dos Vikings, né? Porque aqui vai complementar falando sobre o paraíso, né, que é o Valhalla. Aqui ele coloca, né, além de imperar sobre a morte e a vitória, Odin era venerado também como deus do saber. Então assim, mostra o quanto que essa obra ela é grandiosa por trazer muitas informações científicas, como também essa parte sobre línguas antigas, parte também sobre mitologia. Então ele vai, por exemplo, tentar decifrar o que está escrito aqui nesse pergaminho. E eu gostei muito dessa parte por descrever o estado de espírito desse cientista
nessa busca incessante, por saber que tem algo ali muito importante que vai mudar os rumos da ciência, que vai mudar aqui a vida desse cientista. Apesar de que o sobrinho dele já acha que é melhor não saber o que está escrito porque ele pressente que aquilo ali é uma catástrofe. E aí o tio, tem um determinado momento aqui da história que o professor, né, que é tio dele, ele sai, ele fica sem comer, ele fica sem dormir, trabalhando intensamente, né, nessa tentativa de decifrar o que está escrito nesse pergaminho, e eles ficam sem comer. Aliás, toda a família fica sem comer porque sem a presença ali do dono da casa para fazer as refeições, para poder comprar também, então ninguém estava comendo. E aí tem um determinado momento aqui da história que o sobrinho ele consegue decifrar, que também é muito inteligente. Ele a princípio guarda para si o que está escrito nesse pergaminho, todos esses caracteres. E isso é muito interessante, porque aqui também vai mostrar todo o processo desses dois cientistas até fazer a descoberta aqui do que está escrito no pergaminho. Eu achei isso genial, fenomenal e arrebatador. Eu fiquei muito impressionada com a grandiosidade do que a gente encontra aqui no livro. Bom, depois que o sobrinho ele faz essa descoberta, ele tenta, né, como eu estava falando, esconder do tio, porque ele sabe que assim que ele tomar ciência do que está escrito, do conteúdo desse pergaminho, ele vai imediatamente fazer essa expedição, fazer essa viagem. Ele de maneira nenhuma vai pensar nas dificuldades, nos obstáculos. Isso, pelo contrário, vai motivá-lo ainda mais, porque ele é movido por esse espírito científico. Então, por conta disso, o sobrinho, ele não revela nada a princípio, só que as coisas vão ficando difíceis ali dentro daquela casa, porque ninguém estava comendo, ninguém estava dormindo, e ele acaba revelando achando que assim que o tio ficasse sabendo do que estava escrito, ele não iria acreditar. Ele, como um bom cientista, não ia acreditar e achar que aquilo ali é misticismo, ainda mais por estar dentro ali de um livro muito antigo. Só que não é isso que acontece, ele fica muito empolgado, acredita na possibilidade do que está escrito ali, vai especificar aqui o nome da montanha, vai falar sobre todos os aspectos, né, como eu falei, científico, da composição da crosta terrestre, do lugar também, a parte geológica, então ele entra em detalhes. Eu achei isso fenomenal. E organiza a expedição. Então, no capítulo 7, a gente tem esse momento em que eles estão organizando a expedição. O Axel, ele é apaixonado aqui por uma outra personagem chamada Grauber. E ela também tem esse espírito científico, ela é muito inteligente. E ela é que vai motivar o Axel a confiar no professor, a confiar nessa expedição, e ela fica muito mais empolgada que ele, e ela acha que tudo o que o professor falou faz sentido, que ele deve confiar. Então isso deixa, de certa forma, ele um pouco mais confiante e animado, mas por dentro ele está aflito, mas ele vai seguir aqui com essa viagem ao centro da Terra. Eu fechei esse momento, eu estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer, como será essa expedição. Agora mesmo é que eu sinto que vai entrar no desenvolvimento da história, eu quero saber como que vai ser essa viagem, eu quero saber os detalhes que nós vamos encontrar aqui, todas as partes teóricas e científicas que eles vão abordar aqui no livro, e também o final, saber se vai dar certo ou não, e o que eles vão encontrar lá, e o resultado de tudo isso, de toda essa experiência. É isso que eu estou muito curiosa para saber. Em breve eu volto aqui para conversar com vocês sobre esse livro, que até o momento eu estou achando sensacional. Vamos lá, vamos para as atualizações. Bom, agora são 8h11 da noite e eu finalizei Viagem ao Centro da Terra. Foi uma leitura que eu achei bem densa aqui em alguns momentos por conta das descrições que ele faz, daqui a pouco a gente comenta. Mas eu gostei bastante de ler, já era um livro que já estava na minha lista, que eu já estava querendo ler, e fazer também esses desafios me ajuda a ler esses livros que já estão um tempo na minha estante, que são clássicos da literatura. É um livro repleto de aventuras, mas também eu achei uma leitura densa, por conta aqui dos detalhes. Bom, na última, eu não vou dar spoiler, né? Só vou comentar as partes que eu mais gostei, que mais chamaram minha atenção aqui. Mas na última atualização eu comentei com vocês que eles estavam se preparando para a viagem.
Então aqui vai mostrar o momento em que eles pegam um trem. Na verdade, eles estão indo para a Dinamarca e para isso eles pegam um trem. Depois eles pegam um barco a vapor, novamente pegam um trem. Então é uma viagem longa, uma viagem cansativa. Mas eu nem posso dizer cansativa, porque viagem cansativa mesmo que eles vão fazer é quando eles descerem, né, a montanha que eles estão procurando aqui. Essa sim é uma viagem que chega a ser sufocante quando a gente faz a leitura por tudo que eles passam, né? Mas o Otto aqui, o professor Otto Lindenbrock, ele fica muito impaciente porque ele quer chegar logo no destino dele, ele quer já começar essa expedição, porque eles vão entrar numa montanha, na verdade é um vulcão que está inativo e eles querem descer porque exatamente aquela montanha ali, percorrendo o interior dela, eles vão chegar ao centro da Terra. E ele não vê a hora de chegar logo para descobrir, desvendar tudo que tem ali naquele lugar, fazer a sua grande descoberta científica. Então eles chegam na Dinamarca, depois eles vão para a Islândia, porque essa montanha, né, esse vulcão, ele fica na Islândia. Então quando eles chegam na Islândia, Axel, ele resolve passear pela cidade. Então é um momento que, como eu falei, a gente conhece muitos detalhes aqui do local, do ambiente, da paisagem, das pessoas, dos costumes, da atividade econômica do local. Então são momentos aqui que a gente se depara com uma leitura mais descritiva, mas ainda assim muito bonita. Também muito interessante porque a gente vai formando mentalmente as imagens conforme ele vai descrevendo daquele local, daquele ambiente. E depois disso, né, eles continuam a viagem, o percurso deles. E as paisagens, elas vão mudando, vão ficando uma paisagem mais árida, fala aqui melancólica, triste, deserta, que é difícil você encontrar árvores, animais, até mesmo pessoas. Então, ao longo aqui da viagem, ele encontra um ou outro pelo caminho. Então, conforme ele vai descrevendo, vai deixando a narrativa cada vez mais tensa, porque ele faz a gente sentir que aquele é um local perigoso, tanto que não tem pessoas ali circulando, não tem cidade. Então vai deixando também a leitura mais tensa e a gente vai criando expectativa para saber como que vai ser essa viagem. Mas antes deles chegarem na cidade, que eles passam por alguns treinamentos, que Axel não se dá bem nesses treinamentos, na prática mesmo, que ao longo da viagem não vai funcionar muito. Na realidade aqui acaba sendo muito mais desafiadora, muito mais difícil de encarar. Além disso, ele vai entrar em detalhes sobre toda a travessia que eles fazem, aspectos geográficos da região, geológico também, vai falar sobre navegações, tudo isso relacionado à Islândia. Essa foi uma parte que eu gostei bastante, me prendeu a atenção, eu fiquei presa aqui para saber mais, para conhecer mais sobre a Islândia, que é um local, né, que eu desconheço. Então achei muito interessante esse momento aqui da leitura. Tem um momento aqui também na narrativa que eles fazem todo um preparativo para começar a viagem, para começar a expedição rumo a essa montanha. Então aqui mostra com detalhes todos os instrumentos que eles vão utilizar, todo o utensílio, as armas, as provisões, farmácia portátil. Então vai mostrar todos os artigos de viagens que eles vão aqui selecionar. Tabaco, dinheiro, e aqui é um momento também muito interessante porque eles vão fazer negociações com um guia. Esse guia, ele vai até o centro da Terra com eles, é um personagem também muito interessante porque ele é na dele, calado, mas aceita enfrentar os desafios, desde que ele receba o pagamento exatamente no dia. E tem uma parte também engraçada porque eles estão lá no centro da Terra, não sabem nem se vão sobreviver, e no dia correto ele está ali para receber o pagamento dele, né? Aqui está o guia. Bom, o sobrinho aqui, ele é totalmente resistente a essa viagem, às ideias aqui do professor, mas ele resolve segui-lo, mas ele tá num determinado momento aqui que ele também resolve aproveitar essa viagem, pelo menos a subida aqui da montanha, já que ele agora começa a perceber que pelo menos esse começo não há perigo, ele se sente mais confiante e também por conta da presença do guia, eu acredito que ele tenha sentido uma segurança maior, até mesmo porque o guia aqui, ele topa tudo, ele não reclama de nada, conhece bem aqui a região, tanto que logo no começo da subida, se não fosse por conta do guia, né, dele conhecer a região, por ele conhecer aqui os eventos climáticos, ele rapidamente observa que naquele momento ia ter uma ventania e isso com certeza ia acabar numa grande tragédia, eles iam sofrer um acidente e o guia, ele consegue evitar tudo isso. Então, de certa forma, isso vai passando uma confiança aqui no sobrinho, no Axel, que resolve aproveitar pelo menos esse começo da viagem.
essa subida. Na verdade, ele resolve aproveitar mesmo porque ele sabe que pelo menos a subida ela é possível, sendo que a descida para ele é impossível, e vai chegar um momento ali que eles vão precisar voltar. Então ele tá confiante nisso. Então a gente vai ter esse momento da subida que a gente vai acompanhar e o momento em que eles decidem descer. Esse momento aqui da descida também, como eu falei, ela é bem tensa. A gente acompanha os perigos que eles passam, mas até que eles vão bem numa grande parte aqui da descida, até um determinado momento, porque depois fica uma loucura esse livro que eles encontram aqui embaixo, no centro da Terra, né? Nessa expedição que eles estão fazendo, assim, é uma loucura, eu fiquei muito impressionada. Aí entra também um pouco de fantasia da história que eu achei excelente de acompanhar, então foram momentos de alívios, porque aqui tem partes muito densas, porque ele vai falar sobre a formação da Terra a partir do que ele encontra ali de aspectos geológicos, de rochas, vai falar sobre reações químicas, sobre materiais químicos que ele encontra aqui, vai falar também sobre muitas questões da física, leis da física, o que é possível, o que não é possível, para a condição humana, para o que existe e o que pode existir aqui embaixo no centro da Terra. Então é bem pesado essa parte científica, o que eu achei sensacional, vai falar sobre eras aqui da Terra, tudo a partir de observações sobre o que eles encontram, questões também paleontológicas, então é um livro assim bem denso para um livro de 230 páginas nessas questões científicas. É impressionante a grandiosidade aqui desse livro. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa, muito grata em ter encontrado toda essa grandiosidade aqui no livro, né? No livro Viagem ao Centro da Terra, porque eu imaginava que fosse mais aventura e poucas questões científicas, mas não, aqui nós temos questões bem densas, bem trabalhadas, bem profundas sobre a formação da Terra, sobre diversas outras áreas do conhecimento, como eu mencionei aqui. Essa edição, ela é belíssima porque aqui a gente tem ilustrações. Então a gente encontra aqui imagens enquanto eles estão nessa aventura no centro da Terra. E eles vão passar aqui por momentos bem críticos. E eu fiquei assim pensando como que sairia daquela situação. Tem um momento aqui que Axel, ele acaba se perdendo dos demais, né? Do tio e do guia. Não só isso, né? Mas a lanterna dele também apaga. E ele não vê nada, não tem aquela coisa de no escuro, nossa visão se adaptar, né, ao escuro, não. Ele simplesmente não consegue enxergar nada. Então eu fiquei pensando, como que ele vai sair dessa situação? Como que os demais vão encontrar ele? Qual a distância entre os dois? E a maneira como ele vai desenvolver essa situação é cientificamente maravilhosa. Mas esse momento que aparece essa cena aqui, que eles estão no fundo da Terra, eu fiquei muito impressionada com o que eles inventaram aqui nessa situação e pelo que eles vão encontrar, o que eles vão passar aqui. É muito tenso. E é o momento que eu falei que entra a parte de fantasia que a gente encontra na aventura, em que esses três exploradores, eles irão embarcar. E quem gosta de ciência e quem gosta também de ficção científica com um pouco de fantasia vai gostar aqui dessa leitura, porque nós vamos encontrar aqui rios de lava, mares subterrâneos, primórdios da vida no planeta, fauna, flora pré-histórica, múmias de homens primitivos, e esses são momentos que vão enriquecer a história, porque ele vai se aprofundar, né, nessas questões científicas, nessas diversas áreas do conhecimento, que eu aproveitei bastante aqui nessa maratona de domingo. O que me deixa ainda mais feliz porque eu consegui finalizar logo no começo de junho, especialmente um livro de ficção científica. Um livro que traz muitas abordagens dessa área que eu gosto bastante, de áreas científicas. Então foi uma maratona de domingo que eu gostei muito, que eu aproveitei bastante, que eu curti esse momento aqui da leitura. Tanto que eu fiquei somente nessa leitura. Não consegui nem parar para ler o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Só que como eu ainda tenho aqui algumas horinhas antes de encerrar a maratona de domingo, eu pretendo pelo menos ler 1 ou 2 capítulos aqui desse livro. Isso também vai me deixar bem satisfeita. Os capítulos são bem curtinhos. Bom, agora 8h40 e eu vou aproveitar esse restinho de domingo, esse restinho de maratona, para ler um pouco mais desse livro e daqui a pouco eu volto para encerrar a maratona e comentar um pouco sobre essa minha leitura. Então até mais. Voltando aqui para encerrar a maratona, agora são 9h50 da noite
e eu li por volta de 30 minutos. E nessa maratona de 12 horas, eu li no total por volta de 7 horas. E como eu li bastante hoje, eu resolvi ler esse aqui apenas por 30 minutos. Aqui ela está fazendo uma comparação histórica, de um contexto histórico e econômico de duas gerações, Millennials e Boomers. A geração Boomers ela é anterior à dos Millennials e ela vai trazer esse contexto bem interessante econômico e também do mercado de trabalho dessas duas gerações. Não só questões econômicas de mercado de trabalho, como também a própria geração em si, a criação, a perspectiva, a expectativa em que a geração anterior criou ou desenvolveu para essa geração ou preparou essa geração para o mercado de trabalho, para a vida, para a sua formação e que na prática a realidade ela foi diferente. E como tudo isso vai refletir no burnout, né? Que muitas pessoas estão sofrendo, são acometidas por essa síndrome. Como ela coloca aqui, é uma questão também do estilo de mercado de trabalho excessivo. Então tem partes aqui que são bem interessantes, porque de fato a gente reconhece marcos aqui da geração Millennials, como também Boomers, mas quando ela traz os dados históricos, econômicos, de mercado de trabalho, ela é específica aqui aos Estados Unidos, aos americanos. Ela também vai fazer aqui uma análise das diferentes classes sociais e como os filhos foram criados nessa geração Millennials, de acordo com as classes sociais. E ela vai falar aqui do burnout que ela teve, claro que ela comenta que o burnout é muito mais do que o acúmulo, né, de tarefas inacabadas. Ela sentia também ansiedade, exaustão. Ela também fala aqui que o burnout ele foi reconhecido como diagnóstico psicológico pela primeira vez em 1974, definido aqui pelo psicólogo como um colapso físico ou mental resultante de excesso de trabalho. É a sensação de exaustão que mesmo depois de dormir e tirar férias não vai embora. É a redução da vida a uma eterna lista de tarefas e a sensação de que você otimizou sua existência de modo a não passar de um robô que trabalha e por acaso tem necessidades físicas, as quais você se esforça ao máximo para ignorar. E diz que o burnout não é só uma situação passageira, mas é a condição contemporânea. Ela também coloca aqui que os millennials mais velhos, eles nasceram em 1981, e os millennials mais jovens, eles são de 1996. Então essa é a geração que ela vai comentar aqui no livro. E aqui é interessante porque vai falar quanto a geração anterior à nossa investiu para que pudéssemos seguir as etapas na nossa formação, nas etapas para preparar para o mercado de trabalho, que se dedicando a todas essas etapas, o sucesso ele ia chegar. Mas é interessante porque ela traz aqui como que o mercado de trabalho ele mudou, comparando a geração dos millennials com a anterior. E aí é interessante porque ela vai trazer essas questões políticas e econômicas que fazem essa mudança no mercado de trabalho. Essa mudança aconteceu de forma tão gradual que é difícil perceber sua profundidade. Bom, enfim, eu estou gostando muito aqui de ler mais sobre essa perspectiva de diferentes gerações e principalmente como ela faz, né? Trazendo esses contextos históricos, econômicos, de mercado de trabalho e também da geração em si, como essas políticas elas refletem nessas gerações. Então, assim, é um livro que eu estou aproveitando bastante a leitura. Bom, então é isso, pessoal. Finalizando a maratona 12 horas de domingo, eu fiquei muito feliz aqui com o resultado, porque eu finalizei Viagem ao Centro da Terra, consegui finalizar um livro, já começando o mês de leitura aqui de junho. E estou aqui lendo, aproveitando bastante a leitura desse livro aqui de não ficção. E assim que eu finalizar, a gente conversa também mais sobre essa leitura. Uma leitura interessante que está valendo muito a pena. Mas por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Se você já leu algum desses dois livros, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura, o que você achou. Caso tenha se interessado, os links estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que comprando através dos links, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.